Olá, agradecemos a oportunidade de tratarmos nos próximos minutos de uma das mais importantes e inovadoras iniciativas da nossa Associação Internacional de Lions Clubs. Global Membership Approach, GMA, ou GMA em português, abordagem global do quadro associativo. Nós gostaríamos de compartilhar alguma informação sobre a abordagem global do quadro associativo, e para isso nós utilizaremos iniciar por uma visão geral histórica, muito resumida, da GMA, dizendo que em outubro de 2018 foi aprovado o programa piloto chamado Iniciativa para o Quadro Associativo da América do Norte, envolvendo então as áreas constitucionais 1 e 2, Estados Unidos e Canadá. Já em junho de 2020, com o sucesso do programa piloto, o piloto concluído, foi criada uma nova abordagem para o quadro associativo, com ênfase no desenvolvimento de novos clubes. Então, com ênfase na extensão. E em julho de 2020, o programa foi já transferido para a divisão do quadro associativo da nossa associação, para ser implementado mundialmente como abordagem global do quadro associativo. Como eu lhes disse, Global Membership Approach, ou GMA. Os objetivos da abordagem global do quadro associativo envolvem rejuvenescer os distritos com novos clubes. Essa é a grande mola propulsora. Extensão, fundação de novos clubes. Revitalizar os clubes com novos associados. Novos associados ingressando nos clubes existentes. E voltar a motivar os nossos associados com companheirismo e serviço voluntário significativo. Esses três objetivos confluem para o objetivo maior, que é aumentar o quadro associativo em todas as áreas constitucionais. Então, nós temos estes objetivos. A GMA combina um processo estratégico com um conjunto de recursos. As metas se concentram no crescimento do quadro associativo por meio do desenvolvimento de novos clubes, por meio da extensão. E o processo de 4 etapas é universal e personalizável de acordo com as necessidades regionais, envolvendo criar uma equipe. Essa é a base. Capacitar uma equipe. Formar e capacitar uma equipe para implementar a GMA, para implementar a extensão efetiva dentro do distrito. Criar uma visão. Podemos fazer uma análise como uma análise SWOT, do distrito, estabelecer metas com base nessa análise, criar um plano de ação, analisar todos os recursos disponíveis, desenvolver um plano para atingir as suas metas. Por exemplo, identificar localidades potenciais para se fazer extensão. E criar o sucesso, seria a 4ª etapa, executando o plano com envolvimento de todo o distrito. Acompanhar, avaliar, relatar os resultados e fazer todas as correções de rumo que eventualmente sejam necessárias ao longo do ano. O cronograma, como eu lhes disse, começou em 2018, 2019 e se estendeu para 9 distritos em 19 e 20, em 20 e 21 para um número maior de distritos, e em 21 e 22 já teremos distritos piloto também na área 3, como, por exemplo, no distrito múltiplo LC, os distritos LC1
e LC4. E em 2022-23, a GMA será estendida para todos os distritos de todas as áreas constitucionais. Importância dos dirigentes executivos, da liderança da GAT. Os dirigentes executivos precisam contribuir para aumentar a conscientização sobre o programa, inspirar leões a participarem da GMA, reunir-se conforme necessário com os líderes de área constitucional. O Comitê de Desenvolvimento do Quadro Associativo da Diretoria Internacional deve supervisionar todo o cronograma, orçamento, execução, seguir as normas da diretoria. E os líderes da GAT devem incentivar os distritos a participarem e realizar uma avaliação periódica com os distritos participantes, inclusive na prestação de contas, nos resultados. A divisão do quadro associativo, obviamente, está totalmente envolvida com a GMA, tem que oferecer uma supervisão estratégica para a GMA, gerenciamento do projeto do programa, coordenação das divisões para garantir resultados, ajustar os recursos disponíveis, colaborar com outras divisões como liderança, como marketing, como divisão de operações e atendimento associados, fornecer análises com base em dados quantitativos e qualitativos, ajudar a disseminar informação sobre o sucesso do novo programa. A divisão de operações e atendimento de associados, como eu lhes disse, deve cooperar com a divisão do quadro associativo, enviar um feedback, garantir que as metas distritais estejam alinhadas com as metas da GMA, dar apoio aos líderes de área constitucional, coordenar o envolvimento dos dirigentes executivos, incluindo o presidente da GAT, que é o ex-presidente internacional Kajit Rabanananda, e os líderes de área constitucional, e sugerir eventuais alterações nas normas para as respectivas divisões com base nos feedbacks que ele vai receber. O calendário deve seguir a aprender, descobrir, planejar e agir. Mas seriam etapas necessárias. Da mesma forma que nós utilizamos isso para a GAT, nós vamos utilizar para a GMA. Ressaltando que o desenvolvimento de liderança vai incorporando toda a GMA na capacitação, incluindo a capacitação de futuros líderes, como seminário para primeiro vice-governador, governador de distrito eleito. Então, vai desenvolver a divisão de liderança uma estratégia de comunicação e engajamento dos líderes de grupo, que são os encarregados, docentes desses seminários para primeiro vice-governador, governador de distrito eleito. Vai colaborar com o comitê, com a divisão do quadro associativo para desenvolver todo o material do currículo, de capacitação, e atualizar todo o material de desenvolvimento de liderança com relação ao GMA. Já a divisão de marketing está responsável por implementação de toda a estratégia de comunicação, envolvendo mídias sociais, envolvendo a web, apoiar o desenvolvimento de recursos, apoiar o desenvolvimento de material, e nós temos então todas essas atividades sendo desenvolvidas pelo marketing. Algumas estratégias e cronograma da GMA. Os próximos passos seria a publicação de um documento de posicionamento, uma estratégia de regionalização, capacitação dos governadores eleitos, e na fase de desenvolvimento, nós desenvolvemos aqui o ano de 2020 e 2021, estamos no quarto trimestre na fase de definição e de divulgação de um orçamento para a GMA. Esse é o momento que nós vivemos agora. Em 21, 22, chamamos uma fase de conscientização, lançamos isso a um número maior de distritos pilotos, ampliamos essa avaliação, continuamos a capacitar os futuros líderes como os governadores eleitos nos seminários, reunir todo o material que nós tivermos para uma avaliação, para uma aprendizagem sobre esse processo. No ano de 22, 23, há
uma disseminação da GMA para todos os distritos, daí a fase chamada de ativação para todos os distritos em todas as áreas. Então esse é o lançamento global, uma análise muito mais consistente dos resultados será feita, a capacitação vai se intensificar para governadores eleitos, nós vamos concluir as etapas 1, 2 e 3 e implementar recursos atualizados para a preparação dos anos vindouros. O orçamento, como eu lhes disse, está sendo finalizado para divulgação agora, ainda neste trimestre. Estamos absolutamente à disposição para discussão, comentários e perguntas que vocês tenham, que poderiam ser enviadas para esse correio eletrônico lionkomatsu@gmail.com. Uma dica: neste momento, falar em extensão, em momento de pandemia e pós-pandemia, é falar em extensão com novos clubes de interesse especial e novos núcleos especializados. Não percam a oportunidade de promoverem uma grande diferença no seu distrito ou no seu clube com a fundação de novos clubes ou com a organização de novos núcleos. Pensem numa causa, pensem numa profissão ou área de educação, pensem num esporte ou lazer, pensem em cultura ou etnia, pensem em uma paixão que possa mover pessoas a fazer a diferença em suas comunidades. GMA é isto, é aproveitar toda a potencialidade do seu distrito com algo a mais, com força na extensão, com força em novos associados nos clubes, com força em novos clubes no seu distrito. Não perca a oportunidade. GMA é você, GMA depende do seu envolvimento, GMA depende do seu apoio, do seu compromisso e do seu comprometimento. Eu acredito em você. GMA é o presente e é o futuro. GMA, não esqueça desta iniciativa. Ela fará a diferença em nossas vidas e em nossas comunidades. Muito agradecido, um grande abraço, nos vemos em breve.